Na aula de hoje vamos falar sobre o Teorema da Divergência, também conhecido como Teorema de Gauss. Ele afirma o seguinte: se E é uma região sólida simples, daqui a pouco eu explico o que quer dizer região sólida simples, e seja S a fronteira de E. Se você relembrar que na aula de número 11, esse tipo de superfície S que vai aparecer aqui no Teorema da Divergência de Gauss é superfície fechada, tá? Porque lembre que a gente definiu aqui na aula 11 que uma superfície ela é fechada se ela for a fronteira de uma região sólida, que é o caso aqui, né? Nós temos E uma região sólida e S ele é a fronteira de E. Portanto, aqui no Teorema da Divergência, a sua superfície S ela é fechada, uma superfície fechada. E por convenção, que a gente tinha até falado aqui, a orientação positiva dessa superfície fechada ela é aquela para o qual os vetores normais apontam para fora. Como, por exemplo, nessa figura aqui dessa esfera, E aqui no Teorema da Divergência a gente exige exatamente isso, que nós tenhamos uma região sólida e que a superfície ela é a fronteira dessa região sólida com essa orientação positiva, tá? Os vetores apontando para fora de E. E daí seja F um campo vetorial cujas funções componentes têm derivadas parciais contínuas numa região aberta que contém E. Então o Teorema da Divergência afirma essa fórmula aqui de número 88, que a integral de superfície do campo F é igual à integral tripla do divergente sobre E. Ou seja, que relaciona a integral de superfície com uma integral tripla. Ao tentar utilizar esse teorema, tem que saber o que é que significa cada lado dessa igualdade, Primeiro, lembre que a integral de superfície de f ds, isso aqui significa a integral de superfície de S do produto interno de f com o vetor normal ds. Isso aqui é que é a definição de integral de superfície. Mas o que é que significa? Escrevendo isso, significa a integral dupla sobre d, de f de R de UV. Isso você vai fazer produto interno com o resultado do produto vetorial com os vetores derivados, dr du com dr dv dA. E esse D, esse conjunto D aqui é o domínio em que ficam os parâmetros UV, tá? Então esse é o que significa essa integral de superfície que fica aqui do lado esquerdo. E do lado direito, integral tripla sobre E do divergente. Aí você entende isso, abrindo a fórmula do divergente, Isso vai ficar a integral tripla em E. Esse teu campo, como vai ser um campo em R3, você pode pensar que ele é da seguinte forma, que F é igual a P, Q, R, onde essas aqui são as funções coordenadas do campo, Então, abrindo a fórmula do divergente, isso significa dp dx mais dq dy mais dr dz. Isso aqui dv. E daí você percebe que faz sentido aqui essa integral tripla, porque o resultado do divergente vai ser um campo escalar, Então, aqui essas derivadas aqui serão funções de 3 variáveis. Como você está somando, isso vai dar uma função escalar de 3 variáveis. Aí tem sentido fazer a integral tripla sobre E. Pronto, então isso é o que você deve entender quando for utilizar essa fórmula 88. A nossa primeira observação é sobre o que é que são regiões sólidas simples no R3. A melhor maneira de observar é olhando para essa figura aqui. Mas essencialmente, você pode entender esse tipo de região como uma região no qual qualquer uma das variáveis fica limitada por funções que dependem das outras duas. Ou seja, imagina que essa região ela é sólida simples. Então, o que é que isso quer dizer? Que se você pega a projeção dessa figura E aqui no plano XY e forma esse D3 aqui, então você terá aqui em D3 pares do tipo XY. Isso quer dizer que a outra variável que sobra, que seria a variável Z, ela fica limitada por duas funções que dependem de X e Y. Ou seja, fica limitado por W2 e W1, por baixo por W1 e por cima por W2.
e essas funções W1 e W2 são contínuas. Aí a mesma coisa vai ocorrer para as outras projeções que são tomadas nos outros planos, né? Se você olhar aqui no plano XZ, né? Ou seja, bem aqui, ó, se você olhar nesse plano, quando você projeta a figura, forma essa figurinha aqui D2, né? E em D2 os pontos são do tipo XZ. Significa que também a variável Y, que é a variável que não está aqui em D2, né? Ela fica limitada por duas funções que dependem das variáveis x e z, que são essas funções v1 e v2. A mesma coisa ocorre com x, né? Se você tomar a projeção da figura aqui no plano YZ, então você tem essa regiãozinha aqui D1, que corresponde à projeção da figura nesse plano, e daí a variável que sobrou, que foi x, fica limitado por duas funções que dependem de y e z, que serão essas funções u1 e u2. Ou seja, os lados da figura, né, são limitados por funções que dependem de duas variáveis. E em geral, a gente tem essa fórmula aqui, 89, né? Você pode observar, por exemplo, que um cubo é uma região sólida simples. Você pode pensar que uma bola fechada em R3 também é uma região sólida simples. Você pode verificar conforme essa definição aqui que você consegue, de fato, essas limitações. Aí uma outra observação é que, apesar da gente ter enunciado aqui o teorema da divergência para regiões sólidas simples, ele pode ser estendido para uma forma um pouquinho mais geral, né? Que é para quando a região ela é união finita de regiões sólidas simples, né? E daí, para exemplificar isso, né, como é que você faz essa extensão? Imagina que você tem essa figura aqui de número 59. Você tem que essa parte de rosa mais de fora é uma superfície, né? Aqui pela figura está parecendo um elipsoide, né? Então você pode pensar de fato assim. Pensa que é um elipsoide e aqui esse de cinza mais de dentro também é um elipsoide, né? E você pensa que esse de fora que está de rosa, que é o S2, ela contém esse S1. Ou seja, você tem um elipsoide, aí dentro tem outro. E daí, você pode pensar, nesse caso, que a região E, ela é a região que fica entre esses dois elipsoides, né? Então, você pensa na região sólida que fica entre esses dois, entre esse de rosa e esse de cinza. Então, aí o que é que você tem, né? Você tem que a fronteira, né, de E, que no caso seria essa região que está entre esses dois elipsoides, é formado por duas partes, que é exatamente essa casca de fora, né, que é essa de rosa, que eu estou marcando aqui de vermelho só para uma ilustração, né, e essa casca de dentro, que seria esse de cinza, né, e daí você teria a casca do de dentro. Por isso que aqui, ó, eu coloquei que a superfície total, né, que é a fronteira de E nesse caso, é S1 união com S2. E daí, o que é que você entende pela orientação, né? Nesse caso de fora, você tem o N2 apontando para fora. Só que no caso da superfície de dentro, né, que é a S1, você quer que ela também aponte para fora. Mas no caso, para ela apontar para fora, o vetor ele tem que ser assim, né? Porque, ó, tem que apontar para fora da parte sólida, né? Então, fica apontando aqui para dentro dessa parte de cinza, né? E daí, se naturalmente, né, a gente considerasse só essa parte de cinza, a orientação positiva só dela seria um vetor que aponta para cá, né? Só que aí, quando a gente está considerando isso em conjunto, para que aponte para fora, a gente tem que considerar esse vetor de cinza. Então, se a gente chamou esse azul aqui, por exemplo, de N1, então esse de cinza aqui deve ser menos N1. E daí, a gente pega e aplica o teorema da divergência, né? A gente tem que a integral tripla em E do divergente vai ser a integral de superfície do campo. Só que daí, a superfície ela se divide em dois pedaços, né? Em S1 e em S2. Daí, em S2, é dado por esse vetor aqui, N2. Né? Então, fica a integral de superfície em S2. Só que quando você vai olhar para S1, você vai considerar esse vetor de cinza aqui, tá? Ou seja, o vetor menos N1. E, novamente, por que é que não é N1 esse daqui que está apontando para cá? Exatamente porque você quer que a sua superfície S, para que faça sentido aplicar o teorema da divergência bem aqui, você quer que ela tenha orientação positiva, né? Ou seja, que os vetores apontem para fora da região sólida. Mas aí ele aponta para fora da região sólida se ao mesmo tempo você tem esses aqui dessa casca de cima apontando para cá e esse da casca mais interna apontando
para dentro, né? Por isso que aqui fica esse sinal de menos. Você sabe que o produto interno é bilinear, então você pode tirar esse sinal de menos para fora e você fica com essa fórmula aqui para quando você tem essa situação, tá? Mas isso pode ser adaptado para outros contextos, tá? Essa fórmula aqui que a gente obtém de número 90, ela é num caráter apenas de exemplo, né? Porque a gente pegou esse caso particular. Mas você pode pensar, isso aqui fica até como um exercício, se você tivesse a seguinte situação. Pensa que você tem uma superfície aqui fora, digamos S1, e daí dentro você tem mais duas. Você tem uma outra e bem aqui você tem outra. Pensa que é como se você tivesse um elipsoide e dentro tivesse outros dois. Aí você pode chamar esse daqui de S2, esse aqui de S3. Aí o exercício é como é que você acha uma fórmula aqui que relacione a integral tripla do divergente com as integrais de superfície sobre S1, S2 e S3. Então faça isso para esse caso aqui. E aqui um primeiro exemplo para a gente entender como é que aplica o teorema da divergência. Vamos determinar o fluxo desse campo sobre a esfera unitária. Veja como vai ficar simples com o teorema da divergência. A gente tem que a integral de superfície, que é o que a gente quer calcular, né, sobre a esfera, pelo teorema da divergência, isso é a integral tripla em E do divergente de F. Então nós vamos utilizar o teorema nesse sentido, tá? A gente vai calcular de fato a integral tripla para obter o resultado da integral de superfície. Então o primeiro passo é calcular quem é o divergente de F. Nesse caso será o divergente, aí você nota que o campo F ele é dado por Z, Y, X. Aí aqui é só tomar as derivadas parciais de cada coordenada do campo. No caso será derivada com respeito a X da primeira entrada, que é Z, mais a derivada com respeito a Y da segunda entrada, que é Y, mais a derivada da terceira entrada com respeito a Z. Mas isso vai dar apenas 1, porque essa primeira aqui dá 0 e essa última aqui dá 0. Então veja como vai ficar simples, né? A integral de superfície de F, utilizando o teorema da divergência, vai ser a integral tripla sobre E de 1 dV, né? Ou seja, isso aqui é exatamente o volume de E. Mas aí, o que é que a gente tem? Nós temos que a nossa superfície S, ela é a esfera. A esfera é exatamente a fronteira da bola, né? Da bola unitária, com recheio completo. Ou seja, isso aqui é igual ao volume da bola unitária. Mas aí a gente conhece o volume da bola unitária, né? Isso é 4π sobre 3. No caso, deveria aparecer 4π vezes o raio ao quadrado. Só que é unitário, né? Então, 1 ao quadrado é 1, por isso que a gente já coloca 4π sobre 3. Aí agora, nesse exemplo, vamos calcular a integral de superfície desse campo aqui, onde S é a superfície, né, que ela é fronteira dessa região E, que é delimitada pelo cilindro parabólico com essa equação, e pelos planos z igual a 0, y igual a 0 e y mais e igual a 2. Então nós vamos resolver isso via a integral tripla do divergente. Então, como vamos trabalhar com integral tripla, né, no fim vamos resolver uma integral iterada, nós temos que descobrir bem direitinho quais são os intervalos, né, de integração. E isso vem de quando nós conseguimos esboçar direitinho essa figura aqui, que é dessa região E. Então vamos começar com isso. Bom, primeira coisa, o plano z igual a 0 corresponde aqui ao plano xy, tá certo? Então corresponde aqui ao plano xy. Já o plano y igual a 0 corresponde ao plano xz. Aí esse plano aqui, y mais e igual a 2, você pode pegar dois pontos dele para ter uma ideia mais ou menos de onde ele passa. Se você pega bem aqui o ponto 0, 2, 0 e aqui em cima o ponto 0, 0, 2, você observa que esses dois pontos satisfazem essa equação aqui, y mais e igual a 2. Portanto, são pontos que estão nesse plano. Consequentemente, a gente sabe que o plano ele deve ser alguma coisa que passa, né, mais ou menos por aqui, né? Então, você imagina uma coisa mais ou menos assim, ó. Aí ele desce, né, e passa aqui por esse outro ponto.
Aí por último, né, tem essa limitação aqui por essa equação. Se você reparar e olhar essa equação z igual a 1 menos x ao quadrado apenas no plano xz, você obtém uma parábola, né, aqui converte-se em 0,01 e que tem concavidade para baixo, né? Aí isso vai ocorrer, né, essa figura aqui de laranja vai ocorrer para todo o y, né? Então você transladou o y um pouquinho para frente, você tem a mesma figura descendo para baixo, né? Aí o que é que a gente tem? Quando a gente intercepta isso tudo, a gente vai obter a seguinte figura. Você vê que essa parte de laranja, todas elas, né, vão fazer aqui uma interseção com o plano XY. Então, a figura, né, ela tem a parte de baixo limitada aqui pelo teu plano XY. A parte de cima, né, fica limitada por esse plano de vermelho e pela própria parte do cilindro parabólico. Ou seja, quando você interceptar o cilindro parabólico com esse plano, vai formar alguma coisa assim, né? Mais ou menos. Em que esse restinho aqui, a parte que fica embaixo do plano, vai daqui até aqui. E essa outra lateral também fica limitada pelo plano XY. Então tá bem aqui. E daí a figura que eu quero, né? Se a gente fosse retirar a partir daqui, é mais ou menos isso, ó. Pronto, é mais ou menos essa daqui a figura se a gente fosse, né, escrevê-la de forma melhor, né? Mas daí o importante é que você observe algumas coisas dessa figura que a gente fez primeiro. Primeiro que essa parte aqui da frente, ela é a parte que está intersectando esse plano de vermelho, né? Então, bem aqui a equação deve ser y igual a 2 menos z. Aí essa parte aqui na lateral, né, essa daqui se você pensar nessa lateral e na lateral lá do outro lado, é dado pela equação do cilindro, né, parabólico, que é 1 menos x ao quadrado. Aí a parte aqui de baixo da figura, né, a parte do fundo lá embaixo, é dado por z igual a 0. E essa parte de trás, ela é dada por y igual a 0. Então daí a gente já observa uma dificuldade se a gente fosse tentar calcular a integral de superfície via definição. Porque a gente teria várias equações diferentes para cada pedaço da superfície, né? A gente teria que dividir a integral em 4 integrais de superfície, porque a gente teria a superfície do plano, a gente teria a de baixo, a gente teria essa de roxo e a gente teria essa de verde na lateral. Então daí seria muito trabalhoso calcular via definição de integral de superfície. Além disso, também aparece esse termo exponencial aqui no meio, né, da equação do campo. Isso também poderia dar um trabalho imenso. Então, vocês vão observar que vai ser uma boa a gente calcular via o teorema da divergência. Então, a gente começa fazendo, né, o divergente desse campo. Quem é que é o divergente de f? Isso deve ser derivada com respeito a x, aí da primeira equação do campo, mais derivada com respeito a y da segunda equação do campo, mais a derivada com respeito a z da terceira equação do campo. Aí vamos olhar aqui e vamos colocar. Então aqui na primeira vai ser xy, na última seno de xy, e na do meio vai ser y ao quadrado mais e elevado a xz quadrado. Então fica y ao quadrado mais e elevado a x z quadrado. Então veja como vai ficar tranquilo. Aqui nessa primeira a gente tem só y, né, porque a gente deriva com respeito a x. E nessa última, ó, esse termo já some, porque a gente está derivando uma coisa que não depende de z com respeito a z. E aqui na do meio a gente consegue eliminar exatamente esse termo problemático, né, que é esse termo exponencial, porque a gente deriva com respeito a y, então essa exponencial some. E a derivada de y ao quadrado com respeito a y é 2y. Então esse divergente dá apenas 3y. Então aí a gente tem um divergente. Para utilizar o teorema da divergência, falta a gente descobrir, né, como escrever essa região E. Né? Essa região E corresponde a essa região sólida aqui que a gente fez na figura. Para isso a gente tem que entender os limites de integração bem direitinho. Mas aí olhando para a figura a gente consegue entender isso. Ó. Você pode observar o seguinte. Esse ponto bem aqui, que eu estou marcando de azul, ele corresponde a você passar
com essa equação aqui do cilindro parabólico, né, com essa equação z igual a 1 menos x ao quadrado, a você passar onde você tem a altura z igual a zero. Ou seja, corresponde a pôr z igual a zero nessa equação. Então você fica com isso, ó, 0 igual a 1 menos x ao quadrado. Isso implica que x igual a mais ou menos 1. Então, esse ponto aqui é 1 e o ponto lá do outro lado, que é a outra interseção, é menos 1. Então você observa que como isso aqui está no eixo x, que essa parte aqui que eu estou marcando mais forte, ó, daqui até o outro lado é limitada, né, entre menos 1 e 1. Ou seja, aqui é o conjunto do x, y, z, tal que menos 1 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 1. Aí, a outra limitação que você pode fazer é na parte de cima, né? Você observa que a figura é limitada pela parte de cima por essa equação, z igual a 1 menos x ao quadrado, né, que seria essa parte lateral de z, se você entender, tá? E por baixo é limitada pelo plano xy, mas o plano xy é onde nós temos exatamente a equação z igual a zero. Ou seja, a outra limitação é 0 menor ou igual do que z, menor ou igual do que 1 menos x ao quadrado. E agora faltou o quê? Faltou limitar o nosso y. Aí é só você observar que, por um lado, o y é limitado aqui por essa parte, ó, essa parte vermelha que eu estou fazendo mais forte, que seria, olhando só para essa figura, seria essa parte aqui, né, que corresponde a essa equação, y igual a 2 menos z. E o outro lado da figura, né, que seria essa parte aqui de trás, é limitada pelo plano xz, ou seja, pela equação y igual a zero. Então, nós temos 0 menor ou igual do que y, menor ou igual do que 2 menos z. Aí, se você perceber, né, do jeito que está escrito aqui, tá exatamente caracterizado como uma região sólida, né, uma região sólida simples. Porque você tem, olhando só para essas duas primeiras aqui, para essas duas primeiras condições, isso é exatamente a projeção da figura no plano xz. E essa terceira aqui é exatamente você ter o y limitado por funções dessas variáveis que estão aqui, ó, que são as variáveis x e z. Tá? Então, nós temos exatamente uma região sólida simples, como é exigido no teorema da divergência. Daí, a gente agora pode fazer a aplicação do teorema. Então, aqui, pelo teorema da divergência, a integral de superfície, isso vai ser a integral tripla sobre E, no divergente de f dv, mais a gente já tem um resultado do divergente, né? Isso vai ser a integral tripla em E de 3y dv. Aí agora a gente escreve na forma de integral iterada, né, já que a gente já tem os limites de integração aqui em E. Isso vai ser, se você quiser, pode colocar o 3 para fora já, né? Aí fica a integral de menos 1 até 1, da integral de 0 até 1 menos x quadrado, da integral de 0 até 2 menos z, de y, dy, dz e aqui dx. Tá? Lembra de arrumar aqui essa ordem de integração de acordo com os intervalos, tá? Que você colocou aqui nos limites dessa integral. E daí, resolvendo a primeira, né, vai ficar y ao quadrado sobre 2 e você troca o y por 2 menos z. Ou seja, vai ficar 3 vezes a integral de menos 1 até 1, da integral de 0 até 1 menos x quadrado. Aí, já colocando o valor, né, da integral, vai ficar 2 menos z elevado ao quadrado. Aí, como fica sobre 2, eu vou pegar e colocar esse 2 aqui embaixo desse 3. Né, eu já coloco para fora. Aí, aqui você vai ter dz e aqui dx. Aí, aqui, essa integral, você pode, por exemplo, se quiser, fazer uma substituição simples. Você pode chamar u igual a 2 menos z. E daí, eu já vou colocar o resultado direto. Mas aí você faz o processo, né? du vai ser menos dz. Né? Ou seja, vai aparecer um sinal de menos aqui na integral. E você vai trocar para uma integral que vai ficar de u quadrado, que a gente sabe que dá u ao cubo sobre 3. E claro, sai esse sinal de menos. Então, quando você faz essa integral, fica assim. 3 sobre 2, integral de menos 1 até 1. Aí, colocando aqui o resultado, ó, vai ficar menos 2 menos z
elevado a 3 sobre 3. O menos saiu exatamente dessa substituição aqui, quando você faz. Isso de z igual a 0 até z igual a 1 menos x ao quadrado dx. Então você faz a substituição, vai ficar 3 sobre 2, integral de menos 1 até 1. Aí você já pode fazer o seguinte, você pode pegar esse sinal de menos, colocar fora, pegar esse 3 aqui e dividir com esse 3 de baixo. Então já pode ficar até assim, ó, menos 1 meio dessa integral. Aí o resultado dessa substituição vai ser x ao quadrado mais 1 elevado a 3 menos 8. Né? Exatamente porque quando você coloca z igual a 0, você vai ficar com 2 elevado a 3, que é 8. Aí aqui, dx. Aí agora resolve essa integral, né? Vai ficar... Aí agora você pode abrir esse cubo aqui. Então isso vai ser menos 1 sobre 2, a integral de menos 1 até 1, de x elevado a 6, mais 3x elevado a 4, mais 3x ao quadrado, aí mais 1, menos 8. Só que daí eu junto esse 1 com esse menos 8, isso vai dar menos 7. Pronto, aí só isso aqui é um polinômio, né? É só fazer a integral, você vai conseguir observar que o resultado dá 184 sobre 35. Pronto, e está aí o resultado dessa integral de superfície. Tá aí a importância desse exemplo, né? Foi para a gente observar que em muitas vezes a gente pode economizar um monte de trabalho utilizando o teorema da divergência, né? Porque se você fosse calcular via definição, isso aqui ia exigir que você calculasse 4 integrais, né? E nesse caso aqui ficou bem mais simples com o teorema da divergência. Pronto, e com isso a gente encerra essa aula de hoje.